Comentar um pouquinho mais sobre essa posse de Alexandre de Moraes. Daqui a 1h30, lá no Tribunal Superior Eleitoral, acontece justamente esse ato que vai reunir, como nós já trouxemos aqui, Bolsonaro, Lula, Michel Temer, Dilma, o próprio Alexandre de Moraes, o presidente do Senado Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que eu quero trazer para vocês todos aqui é o seguinte: a participação de Bolsonaro é um sinal de respeito ao processo eleitoral que começou hoje ou não? Serrão. Olha, com certeza é. A presença do presidente da República num ato público como esse, é um ato público, tá? É importante, é relevante que ele esteja lá presente. O que eu estou questionando e vou questionar é a importância exagerada que se está dando a essa posse do Alexandre de Moraes. E a gente espera, fico aqui na torcida fortíssima, para que ele tenha um mandato muito calmo à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem que ser sereno, ele tem que ser magistrado, ele não pode ser político. Até agora, eu tenho criticado isso duramente, os ministros, os membros do Tribunal Superior Eleitoral têm feito discursos políticos. E esse terreno da política não pertence a eles. Esse terreno pertence aos candidatos eleitos pelo povo. O judiciário não é um poder eleito pelo povo. Os eleitos pelo povo, vamos lembrar, né, que aqui no Brasil o pessoal esquece o óbvio ululante. São o legislativo e o executivo. Então, quando começa o discurso político no judiciário, a judicialização da politicagem, isso afronta o princípio democrático básico da soberania popular. Ponto. Esse é o ponto gravíssimo, assustador, que o Brasil está vivendo hoje. Então a gente torce, eu torço, para que Alexandre de Moraes seja um magistrado, alguém extremamente equilibrado nessa eleição, conduza esse processo como ele tem que ser e todo mundo tem que ter a clareza disso. O resultado que sair dessa eleição será respeitado por todos. Não há espaço no Brasil para a intolerância antidemocrática. Quem quiser fazer isso tem que ser rigorosamente punido, não interessa que ideologia defenda. O Cris, vou trazer um tweet aqui de um ex-presidenciável e agora apoiador de Lula, o deputado federal André Janones. Eu quero uma avaliação de vocês, porque ele diz o seguinte: fonte segura. Apesar de ter confirmado presença, Bolsonaro não planeja ir na posse de Alexandre de Moraes no TSE amanhã. Nesse caso, o tweet foi ontem. O objetivo é explorar a presença de Lula na cerimônia para reforçar nas redes sociais a narrativa de conluio com o Supremo Tribunal Federal. E aí ele pede para denunciar justamente esse plano do Bolsonaro. E essa fonte do Janones, hein? Não tenho ideia de quem seja a fonte, mas eu sei que Janones é espalhador de fake news, né? Ele estava ao vivo tentando rivalizar com o último podcast, rivalizar em audiência com o último podcast em que o presidente participou no fim de semana e dizendo ao vivo que se Bolsonaro for reeleito, a partir de janeiro não tem mais auxílio emergencial, nem estão a par da mudança que foi. Auxílio emergencial era na emergência do início da pandemia, agora é Auxílio Brasil. E engraçado é que nenhuma agência de checagem foi desmentir, né, essa fake news aí, ou o próprio TSE tirar do ar esses vídeos como propaganda enganosa, enfim, essas perseguições que eles fazem agora a título de atrapalhar o processo de campanha. E o André Janones também estava muito crente, né, que ele conseguiria bater a audiência do presidente Bolsonaro, não conseguiu nem fechar 20 mil ao vivo, enquanto o presidente tinha mais de 400 mil ao vivo no sábado de manhã. Né? Era sábado de manhã, um momento em que as pessoas não estão, até onde eu saiba, muito ligadas em eletrônicos, estão mais querendo descansar um pouco dos eletrônicos em vez de se ligar nos eletrônicos. Então é patético, eu acho que é um desespero. Esse mesmo André Janones, que tempos atrás estava criticando arduamente Lula e agora, assim como Alckmin, esquecendo tudo que falou no passado e se jogando no colo, sabe-se lá por quê, sabe-se lá mediante qual acordo, qual acerto, né? Deve ser mais um que está com promessa já de cargo em governo, caso Lula seja eleito, enfim, contando com o apadrinhamento de sempre que o PT pratica. Constantino, alguma possibilidade disso ser verdade? Do quê? Disso ser verdade? Desse tweet do André Janones e o presidente da República desmarcar a ida em cima da hora? Não,
Não, o Janones é um mentiroso, né? Ele é um mentiroso, ele já inventou mentira até sobre mim. Ele está querendo chamar atenção a todo custo e ele não tem como justificar a guinada que ele deu para cair no colo do PT, né? Ele sabe que isso aí acabou de vez com qualquer reputação que ele pudesse sonhar em alimentar. Mas eu queria desmentir o nosso amigo Piperno aqui com mais uma fake news ao vivo, né? De que há 50 dias das eleições os institutos davam Bolsonaro na frente e tal. Meu Deus. A Ana Paula Henkel, que é a nossa assídua telespectadora, mandou aqui, né? Lembrando do Datafolha para o segundo turno. Para o segundo turno. Só tinha Bolsonaro, Constantino. Só tinha Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro perde de Haddad por 45-39 no segundo turno. Constantino. Diz Datafolha. Isso era a pesquisa que o Piperno levava a sério. Então, lá em 2018. Era isso. Então roda a fita, né? Você, Ana Paula, um abraço para ela. Porque eu, inclusive, enfatizei 2 vezes primeiro turno. Eu disse simulações de primeiro turno. Bolsonaro ganhava no primeiro turno, depois inverteu? Então, eu disse que Bolsonaro liderava simulações de primeiro turno. É isso que eu disse. Agora, eu quero dizer uma coisa para você também, né, Constantino? Naquele momento ainda não tinha o efeito facada que pesou no segundo turno. Agora, então, a título da gente corrigir as informações, eu disse, repito, eu falei primeiro turno. Então, chequem os resultados das pesquisas 50 dias antes das eleições de primeiro turno em 2018. Chequem. Muito bem. Serrão, por favor. Tá feia a coisa. Essa guerra das pesquisas vai ser a tônica dessa campanha. E um outro problema que pode acontecer também nessa campanha eleitoral. Falei há pouco do excesso de judicialização. Campanha eleitoral tem que ser livre. E esse ano foi montado todo um aparato para que nós tenhamos uma campanha eleitoral cheia de intimidações. Não pode isso, não pode aquilo. Um fala uma mentira. Mas ele é o queridinho, então a mentira que ele falou é bonita, vai ser mantida. E o outro fala uma verdade sobre o mentiroso e o mentiroso não pode ser questionado porque ele é amigo do rei. Então, campanha eleitoral tem que ser livre, nela eventualmente ocorrerão mentiras e o eleitorado é quem tem que ter a soberania para avaliar. Quando você tem a interferência do Poder Judiciário via exército de advogados questionando tudo, você vai ter uma eleição altamente tumultuada e prejudicada em sua essência democrática, que é a vontade do povo que tem que ser expressa através do voto. Então temos que chamar a atenção para isso. Esse é outro fenômeno preocupante dessa eleição. Até agora espalharam muita historinha, continuam contando historinha e nenhuma repressão para o lado esquerdo que gosta de contar historinha. Já o lado direito, né, esse aí continua respondendo ao inquérito das fake news e, se bobear durante a campanha, pode responder muito mais. É isso que não pode acontecer. Ô Cris, e essa participação do Bolsonaro hoje, você não acha que pode trazer problemas com a base dele? Uma base um pouco mais necessitada aí de um discurso mais forte em relação ao processo eleitoral, ou você acha que todos estão compreendendo perfeitamente? Participação dele na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente, não vejo assim não, viu? Essa narrativa, Paulo, para mim é uma narrativa de que os apoiadores do presidente precisam estar rivalizando com a justiça eleitoral. Isso é uma narrativa da esquerda, que quer colocar a pecha de antidemocrático em qualquer um que questiona a transparência da contagem de votos, que não é pública. Ficam dizendo que é ataque às urnas, ninguém está nem se importando com essas urnas, pode ficar as urnas de primeira geração, se acham que essas são de diamante, deixa essas. A questão é o que acontece com o voto da urna para frente. Mas eu não acho que o eleitorado, e seja de Bolsonaro ou de outros candidatos, que eu imagino que o eleitor que está efetivamente preocupado com o resultado do pleito, queira uma transparência maior no sistema eleitoral, já que o nosso não é aceito nas maiores democracias do mundo, justamente por não ser transparente a contagem dos votos. Então eu acho que o eleitorado não tem problema em ver o presidente
presidente da República, na condição de presidente da República, indo prestigiar a posse de um outro presidente, de outro, não de um outro poder, mas de um tribunal ali, né, que equivale a uma das grandes cortes do Poder Judiciário. Eu acho que não vejo problema nenhum. É narrativa esse negócio de dizer que o eleitor quer rivalizar o tempo todo. Não quer. Quer rivalizar com a campanha mentirosa do adversário, que fica tentando jogar para baixo do tapete todos os crimes cometidos e passar a fake news de que foi inocentado quando não foi. Aí sim é uma rivalidade grande, uma polarização extrema, de um lado e de outro. Agora, ali na posse, não vejo problema nenhum. Não consigo entender por que André Janones teria interesse também de espalhar uma mentira em relação à ida ou não do presidente. Ou ele está sabendo muito mais do que nós mesmos, o presidente teve algum contratempo e acabou cancelando a presença. Até onde eu saiba, não vi isso nos maiores veículos de imprensa, nem no nosso aqui, e essa notícia não procede. Vou colocar... eu quero chamar Serrão, o VAR, posso só trazer depois? rapidamente só o resultado parcial da nossa enquete, que perguntou justamente isso que eu trouxe aqui para a Cris em relação à participação do presidente da República nesse ato de hoje. A gente tem o resultado praticamente de 70 a 30, 71 a 29%, ou seja, quase um terço aí da nossa audiência não está concordando com a participação do Bolsonaro na posse de Alexandre de Moraes, Serrão. Eu quero chamar o VAR de novo por um fato que está preocupando. Circularam notícias ontem, hoje está rolando direto pelas redes sociais aí, a informação de que pode ser preso quem eventualmente fizer crítica ao sistema eleitoral na hora do voto. Isso não existe, isso é totalmente absurdo. E a gente tem que deixar claro o seguinte aqui, tem que lembrar toda hora, quem jogou contra o aprimoramento do sistema eleitoral foi a nossa desqualificada, corrupta e imbecil classe política, covarde. Porque eles não tiveram a coragem de aprimorar o sistema do voto eletrônico, instituindo a urna de terceira geração, que imprimiria o voto para ser conferido na própria sessão eleitoral. Isso daria materialidade ao voto, acabaria com essa porcaria dessa discussão, dessa polêmica inútil que não deveria ter nessa eleição. Mas, infelizmente, essa polêmica ela é necessária, porque nós não temos o sistema ideal, ou melhor, o sistema como ele deveria funcionar para atender à Constituição. Então, esse assunto tem que ser debatido livremente. Claro, vamos para a votação na regra mal aprovada, na regra que estava aí, mas ela é a regra, vai ter que ser seguida. Agora, questionar para melhorar, nós temos que melhorar. Chega de ser conivente com esse Brasil da mediocridade, da coisa errada o tempo todo. É isso que a gente tem que parar. Piperno, a participação do Bolsonaro anula as críticas dele ao sistema eleitoral nessa posse? Não. São duas coisas muito diferentes. O Ciro Gomes, que já fez também algumas críticas não tão eloquentes, também vai participar desse evento. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, de estar próximo lá, do presidente do TSE. Ninguém, é neófito a ponto de ignorar o fato de que esse tipo de ponte, esse tipo de relacionamento pode sim ajudar em algum tipo de distensionamento lá na frente. Eu acho que a participação nesse encontro vai ser muito boa para todo mundo, para todos os atores, os principais atores envolvidos. Ô Costa, você acha que vai ter aperto de mão entre Bolsonaro e Lula no evento? Difícil dizer, né? Todos, entre aspas, são civilizados e sabem que as câmeras vão estar ali de olho, né? Então eu acho que a tendência é ser algo bastante protocolar. Mas eu me orgulho muito, Paulo, e posso contar essa breve história aqui, quando eu ainda atuava no mercado financeiro e quando meu chefe era Paulo Guedes, não sonhava em ser ministro, nada disso. Eu me orgulho muito de ter participado de um evento Petit Comité em que pediram os organizadores para eu sentar na mesa com o então ministro todo-poderoso da Casa Civil, Zé Dirceu. E eu me recusei. Eu me recusei exatamente porque eu pensei nessa possibilidade. Eu teria que apertar a mão daquele sujeito e ser simpático. Então eu preferi ir embora. Então eu, se fosse o Bolsonaro, não apertava a mão dele, não. Ou se tiver de relógio, verifica depois se ainda está com o relógio no pulso. Cris, você? Olha, ele é um presidente da República, representa todos os 220 milhões de brasileiros e precisa seguir liturgias do cargo, né? Ele é muito criticado por, em alguns momentos, fugir dessas liturgias, mas ali não vejo o menor problema se estiver diante de Alexandre de Moraes, de Lula, de quem quer que seja,
cumprimenta-se, né? Até porque precisa mostrar que da parte dele não há essa ruptura democrática que querem jogar para cima dele e dos seus apoiadores. Quando a gente vê isso acontecer do lado contrário, né? Ministros de cortes superiores desrespeitando a Constituição, mandando prender pessoas que não estão sob seu foro específico, mandando prender pessoas por crimes que não existem no Código Penal. Então, antidemocrático para mim, eu acho que para a maior parte dos nossos ouvintes, dos eleitores brasileiros, é bem diferente disso que andam dizendo por aí. O presidente da República tem que seguir, sim, a sua posição, as incumbências do cargo, estar presente, cumprimentar quem quer que seja e seguir na sua postura de respeitar a Constituição. Serrão, agora do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes tem um perfil um pouco diferente do ministro Edson Fachin. A gente poderia dizer que ele é mais político do que o antecessor? Mais ou menos, depende. No seu estilo de gestão, Alexandre de Moraes é imperial. Ele dá uma ordem e quer que ela seja obedecida. Agora, no bastidor, ele é o mestre da negociação política. É uma pessoa inteligentíssima, é alguém que há muito tempo sabe lidar nos ambientes de poder. Então não se pode nunca subestimar essa capacidade política de Alexandre de Moraes. Mas, ultimamente, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem demonstrado que ele é uma pessoa suprema. É aquele quem tem o poder supremo. Só que o poder supremo, quem tem de verdade, é o povo, e não um membro do poder judiciário. Por favor, Piperno. Ele me lembra um pouco, né, o ministro Gilmar Mendes de alguns anos atrás. Também era o Alexandre de Moraes, você fala. Isso. Também era uma figura imperial. Gilmar Mendes, que foi nomeado por Fernando Henrique, foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Tanto que o apelido do Gilmar Mendes lá no tribunal, entre os funcionários, é Darth Vader. Não sei se ele sabia disso, mas eu estou contando agora. E ele era naquele... Aliás, durante muitos anos, por exemplo, demonizado pelos petistas. E foi uma figura de grande protagonismo no julgamento do Mensalão, que condenou muita gente do PT, Valdemar da Costa Neves, Roberto Jefferson, o Zé Dirceu, que o Constantino citou agora há pouco. Depois disso, ele acabou revendo algumas posições. Mas o perfil de Alexandre de Moraes me lembra muito esse início de Gilmar Mendes. Pediu, Constantino? Não, pedi porque, de novo, eu sei que às vezes pode parecer deselegante ou implicância, mas é só bom jornalismo. Temos que refutar as fake news do Piperno ao vivo, não tem jeito. Eu mandei o link, né? Pesquisa Datafolha de 22 de agosto de 2018. Mandei lá o resultado. Né? Lula, na estimulada, 39%, Bolsonaro, 19%. Mas o Lula estava... 20 pontos de diferença em agosto. Estamos em 16 de agosto hoje. Então, isso foi 22 de agosto de 2018. Não, né? Eu já citei aqui... Mandei o link. Tá bom. Eu já citei aqui muitas vezes, é duro ter que voltar a esse tipo de assunto, que o Lula era o líder mesmo preso. Só que ele foi impugnado, impedido de ser candidato. Você falou 50 dias antes da eleição. E a partir... Então, agora, pega aí. Então, seja digno agora e faça uma coisa. Pega, 50 dias. Provavelmente essa pesquisa... Olha como já mudou o termo. Essa pesquisa que você está citando tem a simulação sem o Lula. Aí, informa para a nossa audiência, Rodrigo Constantino, quais são os resultados sem o Lula. Vamos ter que ver o link aqui. Eu te mandei, só que, de novo, 50 dias antes da pesquisa. Estou te dando uma que está mais à frente. 50 dias antes, o Lula era o líder disparado, só que foi impugnado. E todos os institutos naquele momento já faziam simulações com o Fernando Haddad. Ganharia. Então, isso, Bolsonaro ganharia. Desculpe interromper. Sem o Lula.